Olá pessoal, Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos agora estudar Gênesis capítulo 38. A Bíblia, ela deixa de falar um pouco de Jacó e José para falar sobre a situação de Judá e Tamar. Então, nós vamos estudar essa história surpreendente, forte, sobre a vida de Judá e Tamar. O que que aconteceu com os dois, né? A vida dos dois e o que que a Bíblia vai nos ensinar falando sobre a vida deles. Então vamos lá. O que que acontece? Jacó, ele tinha duas esposas e duas concubinas. Raquel, Lia, Zilpa e Bila, né? Primeiro filho foi com Lia, né? Que nasceu Ruben. Ruben significa o Senhor atendeu a minha aflição. O segundo filho foi Simeão. Então, o primogênito era Ruben, depois Simeão. Esses dois, eles perderam o direito. Primeiro, Ruben, que perdeu o direito da primogenitura, porque ele se deitou com uma concubina de Jacó. E Simeão, lembra? Ele foi com seu irmão matar os homens de Siquém. Então, Simeão, ele foi o segundo filho, que significa ver. Deus viu o meu sofrimento e me deu um filho, né? E a Bíblia fala sobre o terceiro filho, que foi Levi, que significa acompanhar, porque ela disse na hora: agora o meu marido vai me acompanhar. O quarto filho, o nome dele foi Judá, né? Significa reconhecer. Judá significa reconhecer. Lia falou: eu reconheço Deus pela sua bondade. Então, esse foi o momento que ela já não se relacionou mais com aquela dimensão de tristeza negativa. Antes ela dizia: agora o meu Deus ouviu minha tristeza, agora o meu Deus viu que eu era desprezada, agora o meu marido não vai mais me deixar. Isso acabou. Ela falou: agora eu vou reconhecer, vou agradecer a Deus. Então, veja que coisa importante, né? O nome daquele que daria origem à tribo de Judá, da qual vem o povo judeu, não somente o povo judeu, mas a linhagem real, a linhagem que vai dar um dos, um dos homens mais importantes da história, que é o rei Davi, que futuramente, né, teria como seu rebento o Messias, o Senhor Jesus. Então, Judá significa reconhecer. Agora, um detalhe, né? Judá, quando os seus irmãos estão executando o plano, né, aquele plano para assassinar José, o que que Judá faz? Judá, ele vai falar com seus irmãos, né? Ele vai dizer: olha, pessoal, presta atenção, ele é carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. Não vamos matá-lo. É melhor vender ele do que matá-lo. Quer dizer, olha o reconhecer, ele reconhece José como irmão. Então, falando sobre a bênção da primogenitura, como nós falamos no início, Ruben era o primogênito, o primeiro filho. Quer dizer, ele já foi excluído da herança, porque ele tinha se deitado com a concubina do pai. Então, Ruben já está excluído. Simeão e Levi, os dois irmãos, também já tinham desagradado Jacó quando eles assassinaram os moradores de Siquém, né? Porque o príncipe lá tinha assediado a irmã deles. E depois também, como eles eram os líderes, né, do plano de matar José, então mais ainda eles seriam excluídos. O próximo primogênito seria, né, o de Raquel, José. Então os irmãos queriam acabar com José, porque eles tinham medo que era ele que ia tomar a primogenitura. Primogenitura, naquela época, significava a liderança do povo, né? Então, Judá, mesmo querendo a bênção da primogenitura e podendo matar José, reconheceu José como irmão. Reconheceu. Então, o segundo episódio, o que, que acontece? Judá, ele fica triste, né, com o que acontece com José, quando foi vendido, e ele se afasta dos irmãos, ele vai morar em um outro território, e ali o episódio é um pouco mais, né, comprido, porque olha o que, que a palavra de Deus ela vai falar. Olha só. Por esse tempo, Judá se separou dos seus irmãos e foi morar na casa de um homem chamado Ira, que era da cidade de Adulã. Ali Judá ficou conhecendo a filha de um cananeu chamado Sua. Judá casou com ela. E ela lhe deu um filho a quem ele chama de Er. Ela ficou grávida outra vez e teve outro filho, a quem ela deu o nome de Onã.
Depois ela teve mais um filho, em quem ela pôs o nome de Selá. Judá estava em Quizib quando esse menino nasceu. Então vamos lá, presta atenção. Aqui conta a história que muda radicalmente, né? De José, falando de José para Judá. Esse capítulo fala de Judá. Então, é uma história um pouco esquisita, mas uma história que traz muitos ensinamentos para nós. E um desses ensinamentos é a fraqueza de Judá em relação aos seus olhos, em relação à cobiça da carne. Então, é dito que quando ele vê ali a filha de um cananeu, que não pertencia ao povo de Deus, é dito que esse olhar de Judá para essa mulher do cananeu levou ele a tomá-la por mulher, ter relações com ela. Sendo que o propósito de Deus é que o povo de Deus se relacione entre o povo de Deus e não buscar esposas das mulheres de outros povos. E aqui a gente vê que um olhar, um simples olhar, uma simples cobiça pode nos levar a grandes pecados. É verdade? Então, é dito que com essa mulher cananeia, Judá ele tem 3 filhos. Então, se ele teve 3 filhos com ela, então ele ficou bastante tempo com ela, mostrando que o coração dele estava bastante endurecido, principalmente para as coisas de Deus, né? Para aquilo que Deus queria para o seu povo, que era a separação dos povos da terra. Então, é dito para nós que ele e esses 3 filhos, Onã, Selá, esses 3 filhos ele teve com essa mulher. Vamos continuar na Bíblia. Judá casou o seu filho mais velho, com uma mulher chamada Tamar. É aí que entra Tamar. E não é dito para nós aqui na Bíblia se Tamar era uma mulher pertencente ao povo de Deus ou né, uma mulher crente em Deus, que servia a Deus, ou uma pagã, não fala, né? Não nos conta. Mas supomos que sim, Tamar era alguém de fora do povo de Deus, que não tinha a mesma fé que Judá e sua família, suponhamos. Então, Judá toma uma mulher para o seu filho primogênito, e sabe o que vai acontecer? O Senhor Deus não gostava da vida perversa que levava, e por isso o matou. Então, ele morre, né? O texto não entra aqui em detalhes sobre quais eram as atitudes e o comportamento de mas dava para ver que ele era um grande pecador diante do Senhor. Que nos mostra também que Judá, como filho de Jacó, o herdeiro da promessa, ele não instruiu seu filho nos caminhos do Senhor. Ele não foi como Jacó, que ensinou sobre as promessas de Deus aos seus filhos, sobre os altares que ele construiu, as experiências que ele teve com Deus. Judá não ensinou em nada ao seu filho sobre Deus. E por causa disso, viveu uma vida reprovável, deplorável, digna de morte. Quer dizer, semeou o pecado e colheu da parte de Deus a morte. O salário do pecado é a morte. Então Judá disse a Onã: vá e tenha relações com a viúva do seu irmão, assim você cumprirá o seu dever de cunhado para que o seu irmão tenha descendentes por meio de você. Olha que coisa. Então o que acontece aqui? Um costume da época, né? Porque quando o homem se casava e ele morria sem ter gerado descendentes, o irmão do falecido casava-se com a viúva e tinha filhos com ela. Só que aquele filho que eles tinham não seria do irmão, né, do irmão vivo, e sim do falecido. Olha só que coisa. Quer dizer, para suscitar a descendência daquele que faleceu. Era isso que Judá estava pedindo para o seu segundo filho. Onã, olha, case-se com Tamar e suscita descendência a teu irmão que faleceu sem deixar filhos. Mas sabe o que esse Onã fez? Olha só. Ora, Onã sabia que o filho que nascesse não seria considerado como seu, por isso, cada vez que tinha relação com a viúva do seu irmão, ele deixava que o esperma caísse no chão para que o seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. O Senhor ficou desgostoso com o que Onã estava fazendo e o matou também. Quer dizer, ele morreu. Olha só que coisa. Que coisa forte. Então, mais um, né? É dito para nós que Onã, ele soube que essa descendência não havia de ser para ele, e o que aconteceu? Quando ele tinha relações com ela, ele derramava o sêmen na terra para não dar descendência ao seu irmão. E o que ele estava fazendo era mal aos olhos de Deus, né? E Deus acabou
também matando ele, tirou a vida dele. Então, Onã, motivado pelo egoísmo, não quis suscitar descendência a seu irmão. E por causa disso o Senhor o mata, por causa da sua perversa atitude, né? Então, essa demonstração de egoísmo não foi um ato, tá, isolado. Não, Deus não o feriu e o matou simplesmente por causa desse único episódio. Mas esse episódio, ele é um reflexo de como era a vida de Onã com Deus. Uma vida de egoísmo, uma vida fora da vontade do Senhor, uma vida pautada e conduzida pelo pecado. Então, Judá tem aqui mais um filho morto pelo próprio Deus devido à sua vida perversa e maligna, mostrando mais uma vez que Judá não teve preocupação alguma de ensinar aos seus filhos os caminhos de Deus, né? Deus de Israel. Então Judá disse a Tamar, sua nora: volte para a casa do seu pai e continue viúva até que o meu filho Selá fique adulto. Ele disse isso porque tinha medo que Selá fosse morto, como havia acontecido com seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai dela. Então o que acontece? Na visão de Judá, a culpa era de Tamar. Ele não olhava com os olhos espirituais que os filhos de e Onã, seus filhos, né, esses dois colheram o que plantaram. Ele não tinha essa visão, né? Eles plantaram o pecado, colheram a morte. Para Judá, de repente, né, estava tipo tudo dentro da vontade de Deus. Então, na cabeça de Judá, quer dizer, a culpa toda era de Tamar. Então ele manda Tamar de volta para casa, né? Volta para casa do seu pai, até que o terceiro filho cresça, eu dei ele para você, mas tudo desculpa, né? Tudo desculpa. E aí a Bíblia fala o seguinte: passando algum tempo, a mulher de Judá morreu. Quando acabou o luto, Judá foi até Timnat, onde estavam cortando a lã das suas ovelhas, e o seu amigo Hira de Adulã foi com ele. Alguém contou a Tamar que o seu sogro ia a Timnat a fim de cortar a lã de suas ovelhas. Quando Judá a viu, pensou que era uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Olha só o que acontece aqui. O tempo passa, né? O filho de Judá cresce, só que ele não é dado como marido de Tamar. E Tamar, ela percebe isso, né? Até que chega certo dia que Judá está passando por uma região perto de onde Tamar morava. E o que Tamar fez? Ela se disfarçou de prostituta. Quer dizer, ela se aproveitou, né? Ela aproveitou essa circunstância, aproveitou esse momento, se vestiu como uma prostituta e se colocou no caminho por onde Judá iria passar. Então, você nota que Tamar, ela queria de toda forma ter um filho, nem que fosse com Judá. Ela conseguiria o seu intento, ela queria um filho. E foi justamente isso que ela fez. Ela se disfarçou de prostituta e ela teve relação, Judá teve relação com Tamar. Olha que história, hein? Que coisa, hein? Ele foi falar com ela na beira do caminho sem saber que era sua nora. Ele disse: você quer ir para a cama comigo? Ela perguntou: quanto é que você me paga? Judá perguntou: o que você quer que eu deixe? Ela respondeu: o seu sinete, com cordão e também o bastão que você tem na mão. Então Judá entregou os objetos, ele teve relações com ela e ela ficou grávida. Ela engravidou. Então Judá, o que acontece? Ele pede para ter relação com ela, né? Pensando que fosse uma prostituta, sem saber que era a própria nora. E é dito para nós que ela disse: olha, você não tem nada aqui para me pagar, então deixa comigo uma garantia de que você vai me enviar aquilo que você está me prometendo como pagamento. Deixa aqui comigo uma garantia. Que coisa, hein? Ela conseguiu aquilo que ela queria com Judá, que era ter filhos, que era engravidar, já que ele não dava, né, o terceiro filho, como esposo para ela. Então, ela enganou Judá para conceber do próprio sogro. E Judá fornece a ela como garantia o anel que estava na sua mão, né, o seu dedo, o cordão, o cajado. Tudo isso era símbolos de autoridade. É como se Judá estivesse abrindo mão da sua autoridade por causa de uma mulher, por causa de uma relação sexual. E quantos, hein? Quantos não estão perdendo o seu
ministério por causa de uma prostituta no caminho, por causa de uma mulher vil, vulgar? Quantos não têm jogado fora o cajado, né? O cordão, o anel que Deus lhe deu, a autoridade espiritual, o rebanho que Deus colocou em suas mãos por causa de prazeres momentâneos? Não é verdade? Quantos? Passando uns 3 meses, foram dizer a Judá, sua nora agiu como prostituta e agora está grávida. Grávida dele, né? Aí Judá disse, tragam essa mulher para fora a fim de ser queimada. Quando a estavam tirando da sua casa, ela mandou dizer ao seu sogro, quem me engravidou foi o dono destas coisas. Examine e veja de quem são o sinete, o cordão e o bastão. Judá reconheceu as coisas e disse, ela tem mais razão do que eu. Pois prometi casá-la com meu filho Selá, mas não cumpri a promessa e nunca mais teve relações. Que coisa, né? Então, passando quase 3 meses, foram contar a Judá, sua nora Tamar se prostituiu, ela está grávida, porque na visão de Judá, Tamar estava na casa do pai, sem se envolver com ninguém. E de repente aparece a notícia de que ela está grávida. Então Judá respondeu, traga-me para fora para que ela seja queimada. Então você nota que Judá ele era bem rígido, né? Bem duro com o erro dos outros. Mas com a sua negligência, com o erro dele, ele era vista grossa. Né? Quando estavam trazendo ela para fora para ser queimada em público, ela mandou dizer ao sogro, olha, estou grávida do homem a quem pertencem essas 3 coisas. E disse mais, veja se você reconhece de quem são essas coisas. Então, ela guardou, ela foi esperta, né? Ela guardou consigo aqueles 3 itens que Judá havia deixado com ela. E quando ela foi pega, né? Ali com a barriga um pouco mais inchada, não ia dar mais para esconder por muito tempo, que estava grávida. Quando o pessoal ia apedrejá-la, ela apresentou na hora a prova. E é dito que Judá, então, reconhece as coisas, né, que era dele, aqueles itens, e reconhece o seu erro. Reconhecer. Lembra o significado do nome dele? Ele reconheceu que o erro, em primeiro lugar, foi dele, por privá-la tanto tempo do seu terceiro filho, né? Então, o que o Judá fez na hora? Reconheceu o seu erro, reconheceu que ela estava certa, e, portanto, ela não foi punida. Então, as principais passagens da vida de Judá, ele teve sucesso através do reconhecimento. Na hora de Tamar dar à luz, descobriram que ia ter gêmeos. Quando ela estava no trabalho de parto, um dos gêmeos pôs uma das mãos para fora, a parteira pegou uma fita vermelha, amarrou na mão dele e disse, este saiu primeiro. Mas ele puxou a mão e o irmão gêmeo nasceu primeiro. Então a parteira disse, como você abriu o caminho? E puseram nele o nome de Pérez. Depois nasceu o outro, que estava com a fita vermelha amarrada na mão, e ele recebeu o nome de Zera. Então, história, hein? Aí o texto vai nos contar, né, que nessa relação nasceu gêmeos, Pérez e Zerá. E esse Pérez e Zerá, lá em Mateus capítulo 1, você vai ver que eles fazem parte da genealogia do próprio Jesus. Então olha como Deus é maravilhoso, né? Misericordioso, gracioso. Tamar que se vestiu de prostituta, Tamar que enganou o sogro Judá, com todos os seus defeitos, fizeram parte da genealogia do Messias prometido. Voltando para a história de José, décadas depois, né, no castelo do rei do Egito, José estava lá como governador. E eles não sabiam que era, os irmãos não sabiam que o governador era o próprio José. Acontece lá uma situação complicada, o governador falou que queria escravizar um dos seus irmãos, e Judá fala para o rei, diz o seguinte, fala para José, sem saber que era José, fala para ele, olha, o Senhor quer escravizar o meu irmão mais novo, o Benjamim, só que eu sou o responsável por ele. Eu falei para o meu pai que eu ia cuidar dele. Então vamos fazer o seguinte, fique comigo, eu vou ser o seu escravo, deixe ele voltar. Quer dizer, o que a gente vê nessa história? Ele reconheceu que ele deveria defender o irmão. Né? Ele reconheceu, ele tinha um compromisso com o pai. Ele prometeu que o irmão mais novo voltaria são e salvo. Judá, vendo que a situação dos irmãos estava ficando feia, ele vira para os irmãos e fala, olha, viram, tudo isso só está acontecendo conosco porque nós vendemos o nosso irmão. Nós agimos de forma errada com o nosso irmão José. Ele reconhece o erro dele. É forte, né? Lembra? Quando ele nasceu, ele foi chamado de Judá, que significa reconhecer. Graças ao ato da mãe dele, que reconheceu a Deus pelo quarto filho. Então, quando Jacó, chamado de Israel,
né? Terceiro patriarca, já estava no seu leito de morte. Ele chama Judá, ele diz o seguinte: Judá, os teus irmãos te reconhecerão como rei. Quer dizer, Judá carregava essa virtude, essa característica do reconhecer. E quem reconhece agradece, quem reconhece louva, quem reconhece pede desculpas, se arrepende, quem reconhece assume a sua responsabilidade. Judá, 10 gerações depois, né, vai vir o rei Davi. O rei Davi, um dos personagens mais comemorados de toda a escritura, né? Não é à toa isso, né? O Messias veio justamente da descendência de Judá, o rei Davi, né? O nome do povo acabou sendo o povo judeu, o povo da tribo de Judá. Não é à toa, claro que não é à toa. Então, essa história, esse é o ensinamento do Gênesis 38. Certo? Vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos vocês.